Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças ao nosso Deus, que nos concede mais esses momentos de poder estarmos juntos para estudarmos a palavra do Senhor nosso Deus. E nesse trimestre nós estamos estudando sobre os dons espirituais e ministeriais. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, minha sugestão aqui, inscreva-se no nosso canal e, se possível, dá um like lá, que é muito importante para nós. Se você também quiser participar, apresentar, fazer alguma sugestão também, você pode fazer isso aí no chat, porque depois, normalmente, eu sempre leio quando os irmãos notificam, fazem alguma abordagem aí no chat. Sempre, na hora que eu termino a ministração, eu dou uma lida e verifico aquilo que os irmãos postaram e quiseram descrever, aí é importante para nós. Muito bem, estaremos hoje dando sequência ao estudo e estaremos ministrando a lição de número 5, onde a lição de número 5 nós vamos falar sobre dons de elocução. São exatamente sobre esses dons que nós estaremos ministrando hoje, dando sequência aos nossos estudos sobre os dons espirituais. A nossa leitura bíblica está em 1 Coríntios, no capítulo 12, o verso 7 e também o verso 10 ao verso 12, e o capítulo 14 de 1 Coríntios, do versos 26 ao verso 32. Vou fazer a leitura. Você poderá acompanhar comigo através da revista da Escola Dominical, se você tiver ela em mãos, ou através da sua Bíblia. Diz assim o texto da palavra do Senhor: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, e ao outro a operação de maravilhas, e ao outro a profecia, e ao outro o dom de discernir os espíritos, e ao outro a variedade de línguas, e ao outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios capítulo 14, dos versos 26 ao verso de número 32, e vamos dar sequência ao texto. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E, se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3. E, por sua vez, e que haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas, se há outro que estiver assentado, for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Esse é o texto bíblico indicado e sugerido pelo comentarista para a nossa abordagem de hoje. Nós teremos um objetivo geral
baseado nos tópicos, ou seja, no conteúdo que nós estaríamos ministrando. Qual é o nosso objetivo geral? Compreender que os dons de profecia, de variedade de línguas e de interpretação de línguas são para edificar, exortar e consolar a igreja. Nós vamos procurar entender isso, é o nosso objetivo geral. Muito bem. Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar sobre os dons de elocução. E assim como nas aulas passadas, nós estudamos sobre o grupo dos outros dois dons, e hoje nós vamos estudar sobre o de elocução, que é profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Como eu acabei de dizer, o propósito, o objetivo desses dons de elocução, desses três dons, é para edificar a igreja, é para exortar a igreja e consolar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, o estudo desses dons, o hábito, o fato da igreja orientar, de ensinar sobre esses dons, são muito importantes, e principalmente o de profecia. Por que destacamos aqui o de profecia? Porque é o dom mais usual, mais praticado nas reuniões, nos cultos, nos ajuntamentos da igreja pentecostal. Por que detalhando ele aqui? Para evitar o uso incorreto desse dom ou dos demais dons. Então nós devemos o quê? Estudar com diligência, com cuidado, com reverência e temor de Deus. Para quê? Para não sermos enganados pelas falsas manifestações que muitas das vezes ocorrem, assim como ocorria na igreja em Corinto. Tanto é que o propósito, a razão pela qual o apóstolo Paulo escreveu essa epístola foi para corrigir as distorções e os problemas que estavam acontecendo nos cultos, quando os irmãos iam ali para reunir. Nós temos 3 tópicos para a nossa aula de hoje. O primeiro, nós vamos falar sobre o dom de profecia. O segundo, sobre variedade de línguas. E o terceiro, sobre interpretação de línguas. Iniciando aí pelo nosso primeiro ponto, como eu tenho feito nas aulas passadas, nas 2 últimas aulas passadas, antes de eu adentrar ao primeiro ponto, precisamente, eu falo um pouquinho a respeito do grupo dos dons, o porquê de cada um. Assim como eu falei sobre o que são os dons de revelação, assim como eu falei sobre o que são os dons de poder, hoje então eu vou falar um pouquinho sobre o que são dons de elocução. Isso antes de eu tratar sobre o dom de profecia. Então, assim que nós conceituarmos a respeito dos dons de elocução, então logo estaremos entrando no primeiro ponto, assim precisamente, para tratarmos sobre dom de profecia. Então, dons de elocução são 3: profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Como eu venho falando nas aulas anteriores, esse termo, dom de elocução, também não é descrito pelo apóstolo Paulo. Ele não escreveu lá, os dons de elocução são. Na verdade, é uma maneira, é uma forma didática para apresentar esses 3 dons, porque você pode verificar aí no versículo 10 de 1 Coríntios, capítulo 12, que eles não estão em ordem, mas subtende-se, por se tratar de profecia, variedade de línguas e sobre interpretação das línguas, então está tratando de quê? De elocução, ou seja, de algo que é verbal, de algo que é falado.
esses três dons, eles transmitem o quê? A onipresença de Deus. Então, os dons de profecia, os dons de variedade de língua e também os dons de interpretação de língua, eles estão transmitindo o quê? Que Deus está presente no meio do seu povo, ou seja, a onipresença de Deus. Também é chamado esses dons de quê? Dons de fala ou dom de eloquência. Como que nós podemos definir os dons de elocução? A finalidade desses dons é realizar a comunicação entre Deus e o seu povo. Esse é o objetivo desses três dons, mostrando assim que Deus está presente no meio do seu povo. Isso significa para dar razão de que Deus, Ele é vivo, Ele está presente, Ele é um Deus vivo e que se manifesta e que fala aos seus filhos. Ou seja, Deus, Ele fala e Ele habita no meio dos seus filhos. E através desses três dons que nós estaremos estudando, é exatamente para manifestar a presença viva de Deus de forma coletiva, ou onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, assim como o próprio Jesus, Ele disse. Então, por meio desses dons, nós sentimos o descanso do Senhor. Por quê? Por causa da presença dEle. E a presença do Senhor nos faz descansar. Ou seja, nós nos sentimos bem, nos sentimos aliviados, quando Deus, Ele se manifesta através desses três dons. Então, os dons de revelação, que nós já ministramos, né, na aula retrasada, eles transmitiram o quê? A onisciência de Deus. Através de quê? Através dos dons da palavra da sabedoria, dos dons da palavra da ciência e do discernimento de espírito. Enquanto nós estudamos na aula passada sobre os dons de poder. Os dons de poder, eles representam, transmitem o quê? A onipotência de Deus. Porque aqueles dons que nós ministramos na aula passada, eles expressam exatamente o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus. E hoje, sobre a elocução, esses dons sobre a elocução representam e transmitem a onipresença de Deus, Deus presente no meio do seu povo. Muito bem, vamos então iniciar aí o nosso primeiro tópico, que é sobre o dom de profecia. Então, o que é o dom de profecia? Está aí no nosso primeiro subtópico, do nosso primeiro ponto. Eu sempre procuro trazer os tópicos, os subtópicos, literalmente como estão na revista. As abordagens, o que eu faço, que eu insiro, acrescento alguma coisa, é para facilitar no entendimento. Mas normalmente procuro respeitar isto, por quê? Porque é um material que está na mão do aluno e que não foi feito pelo professor, né? Por isso nós temos que respeitá-lo. Vejamos. O que é o dom de profecia? No capítulo 12, o verso 10, como eu li, e o capítulo 14, também de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo faz uma grande abordagem sobre esse dom. E fica bem claro que esse dom de profecia é a manifestação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Então, isso significa que o dom de profecia é uma manifestação espiritual sobrenatural. Ou seja, o Espírito Santo usa o seu servo em profecia, ou seja, no dom de profecia, hoje ou amanhã, ou usa uma vez ou nunca mais usa, porque ninguém detém o dom de profecia. Como é que se define o dom de profecia?
são mensagens espontâneas, né? Espontâneas da parte do Espírito Santo, inspiradas pelo Espírito Santo, e tem que ser de que maneira? Em um idioma, em língua conhecida para quem fala e para quem ouve. Então a profecia tem que ser, no nosso caso, para quem conhece português, não conhece outro idioma, terá que ser feita em português, né? Agora, é claro, nós temos muitos exemplos, não são poucos, de pessoas que conhecem outro idioma, né, domina, por exemplo, um indivíduo que domina o inglês, e se Deus quiser usar alguém em profecia em inglês, aquela pessoa vai entender o que está falando. Por quê? Porque tem que ser no idioma que o indivíduo entenda, porque do contrário não seria uma profecia. E qual que é a função do dom de profecia? É edificar. Edificação. Segundo, exortar ou consolar a pessoa pela qual a mensagem está sendo destinada. Nós vamos ver texto, versículo, que esclarece literalmente isso que nós estamos falando. Qual que é a função da profecia? É edificar. Ela só tem essa função, trazer edificação para o servo de Deus, para exortar. Por exemplo, nós vamos explicar o que significa esse termo exortar, né? Do grego, o que Paulo quer dizer com exortação, que é bem diferente daquilo que muitas vezes nós falamos, né? Vamos falar sobre isso. E também uma das funções da profecia é consolar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Já que nós falamos o que é e já definimos, então vamos dizer o que não é, né, dom de profecia. Porque há pessoas que às vezes pensam o que é e na verdade não é. O que não é o dom de profecia? Não é desejar uma bênção a uma pessoa, né? Aí eu profetizo na sua vida uma bênção, eu profetizo na sua vida que Deus vai fazer isso. Não, isso é o ser humano que está desejando, tendo vontade de fazer uma coisa. A gente ouve muitos pregadores, né, dizendo assim, eu profetizo na sua vida. Então, será que ele está profetizando? Na verdade, a gente ouve isso muito, são jargões que os pregadores utilizam, que fica fora do contexto do ensino do apóstolo Paulo. Então, eu não estou aí profetizando uma bênção, em hipótese alguma. O que não é? Por falta de ensino coerente da palavra de Deus, das Escrituras, aparecem várias aberrações, né, concernente ao uso indevido, incorreto sobre profecia. Eu mesmo acabei de mencionar agora que pessoas, ela utiliza formas, ela utiliza os meios, hoje através aí da internet, quantos vídeos surgem e pessoas mandam para o outro aí, vídeo de poucos segundos, ou de 1 minuto, 2 minutos, de algumas denominações pentecostais, ou na verdade são neopentecostais, porque nós pentecostais clássicos, nós temos cuidados. Tanto é que nós estamos aqui para isso. Assim como Paulo, ele instruiu a igreja em Corinto. Mas há muitas aberrações que a gente tem visto, pessoas têm enviado vídeos um para o outro, de certos grupos, de certas congregações, algumas denominações, que fazem algumas coisas aberrantes, né? Que foge por completo daquilo que a palavra de Deus instrui. E com isso, o que acontece? Muitos crentes sofrem consequências das falsas profecias. Ou seja, há muitas pessoas, irmãos, que querem, né, entre aspas, consolar alguém,
confortar alguém em certo momento, aí fica dando, profetadas. E dizem coisas, predizem coisas que nunca vão acontecer. São falsas profecias. E as pessoas sofrem, por quê? Porque elas creem que foi Deus que falou. Quantos exemplos nós temos no Antigo Testamento de falsos profetas? Então, é por isso que tem que se ter cuidado, zelo. Ninguém precisa ajudar Deus. E também, quando um servo de Deus, um crente, tenta dar uma profetada, falar algo para confortar o outro, como se fosse Deus que estivesse falando, você não consegue confortar ninguém, porque não é ação do Espírito Santo. Porque quando é a ação do Espírito Santo, aí acontece literalmente. Então existem muitas meninices, sem dúvida, muitas pessoas que infelizmente gostam de aparecer, ou gostam de ser superior, mais crente do que o outro. E Paulo, ele trata sobre isso na igreja de Corinto, por causa dessa classe de pessoas que existe nas igrejas. E aí vem as advertências do apóstolo Paulo. Olha, em 1 Tessalonicenses, nós temos o texto que o apóstolo Paulo, no capítulo 5, o versos 20 ou 22, lá em 1 Tessalonicenses, você pode acompanhar comigo a leitura do texto. Vejamos, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 20 e o 22, que nós utilizamos muito, tratar e falamos, às vezes, a respeito desses textos na igreja. Quantas vezes os pastores têm mencionado a respeito desses textos na igreja? Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Do 20 ao 22 de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda espécie de mal. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Está muito claro o texto. Ele está falando isso para a igreja em Tessalônica, porque certamente alguns irmãos ali estavam desprezando, procurando extinguir, afastar a pessoa do Espírito Santo, as ações do Espírito Santo na igreja. E há muitas denominações que agem assim. E também há muitos obreiros, às vezes, na sua congregação, por algumas razões, por não conhecer as Escrituras, e às vezes ele acaba proibindo, abafando, não é isso? Ele sufoca as pessoas na igreja, para quando as pessoas, Deus quer usar algumas pessoas no dom de profecia. Eu conheço o caso de pastor que às vezes toca a campainha quando Deus está usando alguém, coloca a igreja em pé para orar, para abafar aquela pessoa que Deus está usando em profecia. Ou manda um grupo cantar para abafar. E o que é isso? Está sufocando. O texto está muito claro. Paulo está dizendo para não desprezar ou sufocar as profecias na igreja local. Será que o obreiro está vivendo uma vida incorreta e ele tem medo disso? Ou será que ele está pensando que é meninice? Se for meninice, o papel dele é o quê? É corrigir, é instruir. A palavra do Senhor está aí para isso. Mas também nos orienta a examinarmos tudo. Por isso está aqui o texto. Examine tudo. Ou seja, julgando e discernindo pelo próprio Espírito Santo o que está por trás da mensagem. Então, as Escrituras, ela mesma nos orienta, nos ensina como agir em certas situações. Olha, quando nós olhamos lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, o versos 29, tanto é que eu sugiro os irmãos fazerem a leitura desses textos, no capítulo 14, para tirar dúvidas, basta ler com carinho, com cuidado, com pontuação o texto bíblico. Olha aí, 14, 29 e 33,
o apóstolo Paulo diz que toda profecia espontânea deve ser julgada. Veja o que diz, o 29 a 33. E falem 2 ou 3 profetas, Paulo está falando quando acontece uma reunião na igreja, né? Ou um grupo, quando as pessoas se ajuntam. Mas se, vou ler o versículo 28 primeiro. Mas se não houver intérprete, né, a pessoa está falando língua estranha, ele seja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros, o que vai fazer os outros? Julguem. Se Deus está usando as pessoas em profecia, o que os outros fazem? Vão julgar. O texto aí, versículo 30. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. O que é isso? É para ter ordem. Versículo 31. Pois todos podereis profetizar. Veja que Paulo não está proibindo, não. Todos poderão profetizar. Mas tem que ter ordem, educação. Uns depois dos outros, para que todos aprendam. Porque tem um objetivo. Se Deus está usando a pessoa em profecia, existe uma razão. Para que é? Para aprender, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Então, vai haver aprendizado? Vai. Quando Deus está usando alguém no dom de profecia. O versículo, então, 32 vai dizer: os espíritos dos profetas, quer dizer, do sujeito, do indivíduo, estão sujeitos aos próprios profetas. Pois Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Quer dizer, não somente em Corinto, porque lá tinha esses problemas, mas em todas as igrejas dos santos. Ok. Na sequência, nós vamos falar a respeito da relevância do dom de profecia, ou seja, da importância. Veja que no capítulo 14, verso 1, o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, segui o amor e procurai com zelos os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Paulo então está exortando a igreja a buscar os dons. Ele está incentivando a igreja a buscar os dons, e principalmente o de profecia. Veja que no verso 40 do capítulo 14, o apóstolo Paulo, ele recomenda que a prática desse dom, né, também fosse observado, do dom de profecia, pela ordem e cuidado nos cultos. Por isso que ele fala, mas faça-se tudo com ordem e com decência. Isso porque os irmãos em Corinto deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e a origem de onde elas procedem. Nós devemos entender isso. Assim como estava tendo problemas, confusões, pessoas falando carnalmente, como Paulo diz isso no capítulo 3, tinha os crentes carnais. Isso quer dizer que a igreja, ou outro que está ouvindo, ele tem todo o direito de julgar o conteúdo da profecia. Sabe por quê? Porque as profecias, ela pode vir de 3 fontes diferentes, distintas da outra. A profecia pode vir de Deus, ela pode vir de Satanás e do próprio homem. E a Bíblia tem muitos exemplos sobre isso. Jeremias 17, por exemplo, basta ler, e muitos textos, que os profetas eram inspirados por Satanás. Pedro mesmo houve um momento que ele foi inspirado por Deus a falar a respeito de quem era Jesus, e pouco depois ele já foi inspirado por Satanás
para dizer que Jesus não passaria pela morte de cruz. Então veja que tanto pode ser usado pelo diabo, por Deus e o próprio ser humano. Quando eu disse agora há pouco que é profetada, ou seja, a pessoa, Deus não está falando com ele, nem o diabo está inspirando ele a nada, mas ele fala por si mesmo, na tentativa de dar uma mensagem para o público, para as pessoas. Isso tem trazido muitos problemas. Eu mesmo para mim, já ouvi profecias que no momento eu vi que não era de Deus. E qual o conselho que eu dou sobre isso, irmãos, além dessas que nós estamos estudando aqui do apóstolo Paulo? Primeiro que a gente entende que é para edificação, exortação e consolo. Se for de Deus, vai cumprir. Se não cumpriu, não foi de Deus. Simplesmente assim. Eu não fico preocupado. Quando Deus usa alguém em profecia, eu guardo em meu coração. E tem umas que eu... Não, deixa para lá. Se for de Deus, vai cumprir. Agora, tem umas que são muito aberrantes, né? A gente percebe que... Ou seja, nós precisamos ter maturidade na palavra para entender quando é de Deus ou não. E o próprio Espírito Santo faz a gente compreender essas coisas. O Senhor dá discernimento através do Espírito Santo. Nós temos também sabedoria e entendimento pela própria palavra do Senhor. Mas é relevante? Sim. O dom de profecia é relevante para a igreja, é muito importante. Mas devemos nos cuidar. Pois tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento mostram ações de pessoas que falaram o que Deus não disse. E aí, pessoas às vezes vão ficar sofrendo, esperando uma bênção que nunca vai acontecer. E tem muitas profecias por aí que a maioria delas são de bênçãos financeiras. Nunca vi assim. Grande parte delas são de prosperidade financeiras. E por último, ainda dentro desse primeiro tópico nosso, o propósito da profecia. Está aí, ó. 1 Coríntios 14, verso 3, diz assim, ó: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O texto é limpo, é tão claro. Então vamos classificar cada um desses aqui, começando pela edificação. Isto porque, quando nós lemos textos em 1 Coríntios mesmo, capítulo 3, versos 10, 12 ali, o apóstolo Paulo vai falar, mostrando que a igreja, de uma maneira, como numa metáfora, né, no figura de linguagem, que a igreja ela é comparada a um edifício. E Jesus é o fundamento desse edifício, ele é a base, ele é o fundamento, ele é o alicerce desse edifício. Significa que se eu sou o edifício, se a igreja é o edifício, nós precisamos estar fundamentados em Cristo Jesus. E nós estamos ouvindo aqui agora, através da palavra do Senhor, porque o Novo Testamento, as epístolas são doutrinas para nós. E o apóstolo Paulo fala que nós somos pedras vivas. Significa então que nós, como pedras, estamos sendo edificados pela palavra do Senhor. Então, uma das funções da profecia é edificar. A igreja precisa ser edificada. Essa é uma das funções. E a gente vai crescendo, sendo edificado. O próximo que nós lemos aqui é exortação. A igreja é exortada. Por isso que eu busquei esse termo no grego, que é paraklesis, que significa o quê? Animar. A palavra, então, exortar, vem do verbo paraklesis, que é exortar, ou melhor, é animar, é despertar a pessoa, o ânimo. Essa é a expressão que o apóstolo Paulo está usando. Ou seja, o termo exortar visa incentivar o crente a seguir o caminho de Deus. E o apóstolo Paulo, todas as vezes que ele escrevia a sua epístola,
ele sempre está exortando a igreja, ou seja, ele está incentivando os irmãos, os crentes, a um despertamento, a fortalecimento na fé. Então, todas as vezes que ele utiliza o termo exortar, é isso que ele está fazendo. Todas as vezes, essa expressão é tanto usada nas viagens dele, né, registrada em Atos dos Apóstolos, quando ele retorna em alguma viagem, quando ele foi em alguma cidade, alguma igreja, ele retorna lá, ele exorta os irmãos. Ou então, quando ele escreve a epístola, ele exorta os irmãos. Então, o que é exortar? Exortar é exatamente despertar das pessoas o ânimo, ajudar no fortalecimento da fé dessa pessoa. Mas muitas vezes, ou sei lá, acho que praticamente, quando se fala de exortar, não é com esse conceito, porque a etimologia da palavra é exatamente despertar ânimo. Mas quando nós ouvimos pessoas falar assim, hoje o pastor exortou a igreja, ou seja, pode ser que ele usou termos para despertar o ânimo dos irmãos. Mas muitas vezes alguns obreiros utilizam o microfone para agredir as pessoas. E a gente vê nas Escrituras, no momento nenhum que Jesus agride ninguém verbalmente, de forma alguma, nem Paulo. Essa epístola, por exemplo, aos Coríntios aqui, dependendo de algum obreiro, algum irmão, não é só obreiro, não, alguns irmãos mesmo, ele já vai usando o que? Cajado, a vara. Mas Paulo usa sempre o amor. O capítulo 13 está aí claro a razão, sempre usando o amor. Ou seja, exortar é animar os nossos irmãos a continuar na fé. Então, todo estudo, toda pregação que incentiva, que desperta a fé das pessoas, são mensagens exortativas. Estão exortando. Esse é o sentido. Tem por fim o despertamento. Tem por fim fortalecer a fé dos irmãos. Sempre esse é o sentido da palavra exortar. E por fim, o último aí é consolar, consolação. Esse dom, de profecia, uma das funções é exatamente consolar, e como Deus utiliza as pessoas nesse dom de profecia, consolando a igreja, fortalecendo a igreja, dando ânimo à igreja, consolando ela. Nas nossas reuniões isso acontece, de maneira coletiva ou mesmo para indivíduos. Exatamente por causa da situação que a pessoa está vivendo, os momentos que a igreja está vivendo. Mas se a gente lembrar de como viveu a igreja primitiva, olha como viveu a igreja do primeiro século, e quantas vezes Deus usou homens e mulheres com o dom de profecia para consolar, exortar. Esse dom é usado pelo Senhor para animar os crentes com palavras, tal como está registrado em Deuteronômio 31:8. Diz assim: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Deus falando, com Moisés. Ele será contigo, não te deixará, não te desamparará. Não temas, não te espantes. É uma palavra de consolo pelas dificuldades que o servo de Deus estará enfrentando. Nós vamos verificar isso tanto do apóstolo Paulo, quando ele, Ágabo, por exemplo, fala, dá uma profecia para Paulo das coisas que ele estaria enfrentando quando ele chegasse em Jerusalém. Confortava ao apóstolo Paulo, mesmo dizendo para ele, das coisas que ele iria enfrentar. E isso mostra o quê? Que serve de conforto, de consolo. É a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Afinal de contas, ele é
o nosso Paráclito. Ainda existem coisas que eu quero colocar sobre algumas distorções quanto ao dom de profecia. Há muita confusão a respeito do uso de dons de profecia, desses dons de elocução, principalmente o de profecia e da sua função. Essas distorções, por quê? Há líderes, irmãos, que permitem que suas igrejas, que a sua congregação, sejam guiadas por supostos profetas. Nós não achamos nenhum parâmetro nas Escrituras, ou melhor, no Novo Testamento, para a igreja. Agora, nós vamos encontrar, sim, profetas no Antigo Testamento, no seu papel de como era o ministério. O profeta tinha um ministério naquele tempo, ele era o profeta, ele era o homem de Deus daquela época, que é diferente de hoje. Nós vamos tratar disso a partir da próxima aula, vamos falar sobre os dons ministeriais. E nós vamos falar sobre a diferença do profeta do Antigo Testamento e do profeta no Novo Testamento. Então isso mostra o seguinte, que há alguns líderes e algumas congregações que permitem que as suas igrejas sejam guiadas por falsos profetas, dando diretrizes, governando as congregações através desses falsos profetas ou profetisas. Há outros que erroneamente não tomam nenhuma decisão sem antes consultar, entre aspas, um profeta ou uma profetisa. Em vez de ele buscar a Deus, orar e buscar do Senhor na palavra de Deus, vai buscar um profeta. Vai ser complicado. Vai trazer problemas para essa pessoa, para esse obreiro. Sabe por quê? Porque a profecia tem função preditiva e não diretiva. Isso significa que o dom de profecia vai predizer as coisas pelo Espírito Santo sem dar direção. Vai determinar o que ele tem que fazer. Nós encontramos o dom de profecia, não é nesse sentido. Deus direciona, sim, mas não dessa forma como nós encontramos muitas passagens de pessoas utilizando-as por aí. Ok, vamos para o nosso segundo tópico. Nós vamos falar sobre variedade de línguas. Neste tópico, veremos que o dom de línguas é muito importante para a vida espiritual do crente, porque trata do seu relacionamento pessoal com Deus, ou seja, o falar em línguas. Em 1 Coríntios 12, o verso de número 10, então, está bem claro aí, a outra operação de milagre, a outra profecia, a outro discernimento de espírito, a outra variedade de línguas. É um dom sobrenatural. Está aqui na relação das manifestações dos dons espirituais. O Espírito Santo manifesta com variedade de línguas, ou seja, de idiomas. Existem, segundo a ciência linguística, mais de 6.000 línguas mortas, que não se falam mais, entre dialetos. E hoje há mais de 6.000 línguas vivas que se falam no mundo. Então o Espírito Santo usará as pessoas no idioma que ele quiser, na língua que ele quiser. Então vamos falar sobre o que é o dom de variedade de línguas. Definição. É a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende. Por quê? Porque é língua estranha. Para fins de quê? Por isso que eu disse que ela é exatamente para o devocional, do relacionamento entre o servo de Deus e Deus. Para quê? Porque quando as pessoas falam em línguas estranhas, é para fim de louvor, de adoração. Nós temos textos no Novo Testamento que expressam sobre isso. E nos dias atuais, de pessoas que falam em algum idioma, e o outro que conhece o idioma,
né? Porque quem fala não entende o que está dizendo, mas o outro que conhece diz que aquele indivíduo está louvando, adorando a Deus. Também é muito usado, o Espírito Santo manifesta com variedade de línguas nos nossos momentos de orações, quando estamos orando a Deus, falando com o Senhor nos conforta em línguas. Ou também, Deus usa-nos em variedade de línguas na transmissão de uma mensagem divina. Ou seja, nesse momento já é uma palavra profética. Tanto é que eu coloco entre aspas aqui, quando há um intérprete. Né, entre parênteses. Por quê? Porque é quando há um intérprete. Porque se eu falo em línguas estranhas e a pessoa está e o outro está entendendo, ou tem que ter um intérprete, ou então o outro conhece a língua pela qual está sendo falada. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, está lá a referência, né, de quando os discípulos estavam lá no cenáculo, sendo batizados com o Espírito Santo, eles falavam em outras línguas, e os judeus que vieram de outros países estavam ali naquele dia, nas festas do Pentecostes, cada um deles entendiam que eles estavam falando segundo o idioma deles, da sua terra, de onde eles moravam. Então, quando há uma mensagem de Deus para alguém, a pessoa fala em línguas e o outro pode entender desde quando o outro compreende o que está sendo falado. Mas quem fala, naturalmente, ele não sabe o que está dizendo. E aí as pessoas falam assim, mas se você não sabe o que está dizendo, para que então falar em línguas estranhas? Porque é literalmente um momento, ação do Espírito Santo no nosso devocional. E quem fala em mistérios sabe muito bem do que eu estou dizendo. Como é confortante quando nós sentimos e temos a presença do Espírito Santo falando em nós, através de nós, inspirando-nos em outro idioma. Por isso que eu disse no início que os dons de elocução representam, que transmitem a onipresença de Deus. Deus está presente. No dom de profecia, Deus está presente, Deus está falando. No dom de variedade de línguas, Deus está presente, Deus está falando. É Deus vivo no meio da igreja. 1 Coríntios 14, 4 diz: o que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então o verso 4 está dizendo, explicita que é para edificação da vida espiritual do crente. Edifica-se a si mesmo. A pessoa é edificada. Isso traz ânimo, fortalecimento espiritual. Uma pena que muitos que são servos de Deus não creem que o Espírito Santo usa a igreja nos dias atuais em línguas estranhas. Então, as línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Porque quando a pessoa está falando língua estranha, edifica-se a si mesmo. Elas são para devoção espiritual. Ninguém entende o que ele está falando. Porque quando ele diz e o outro entende, então já é uma palavra profética. Ele mesmo não entende o que está sendo dito. E aí, o nosso terceiro subtópico, vamos falar exatamente sobre a atualidade, né, do dom de variedade de língua. Isso significa que não é um fenômeno exclusivo do período apostólico, não. Desde os dias do Pentecoste, o Senhor tem abençoado os crentes com esse dom. E nós cremos que assim como desde o dia de Pentecostes Deus vem usando a igreja com os dons de variedade de línguas, será continuadamente até a sua vinda. E é tão útil hoje quanto nos dias da igreja primitiva. Por isso, meu irmão,
você que é assembleano, você que é pentecostal, ainda não é batizado com o Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo. Assim como Jesus falou, né? Vá para o cenáculo, até que do alto sejais revestido de poder. Então, batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. E nós, assembleanos, orientamos, ensinando, porque é bíblico, é doutrina. Paulo executou, Paulo praticou, fez isso, ensinou as igrejas por onde ele visitava. E aqui nós estamos tratando também de uma igreja em Corinto, que é uma igreja pentecostal, uma igreja que tinha todos os dons ali. Isso significa que os dons são necessários para os dias de hoje, para aquele que crê. É uma pena que há tantos e tantos irmãos de outras denominações que não experimentam e não têm esse benefício além da conversão. Uma pena. E assim nós vamos finalizar com o nosso terceiro tópico. Vamos falar sobre interpretação de línguas. Já que nós falamos sobre as línguas estranhas, vamos falar também sobre interpretação de línguas, que é um dos dons de elocução. A interpretação de línguas, ela é muito importante para que todos, né, não somente quem fala, mas que todos sejam edificados. Vamos definir, né, o dom de interpretação de línguas. É a habilidade de interpretar no próprio idioma aquilo que foi pronunciado em línguas. O termo no grego é glossolalia, ou seja, em outro idioma. Então, é uma habilidade de interpretar e dada pelo próprio Espírito Santo. Vejamos isso aqui. Na igreja de Corinto havia uma certa desordem no culto com relação aos dons. O verso 26 de 1 Coríntios, capítulo 14, nos diz isso. Que diremos, pois, irmãos? Quando vos reunis, ou quando vos ajuntais, dependendo da versão, cada um de vós tem, olha, na igreja então há diversidade. Cada um de vós tem salmo, o outro tem o que? Doutrina, o outro tem o que? Revelação, o outro tem o que? Língua. E o que o outro tem? Interpretação. Faça-se tudo para edificação. Paulo, então, está deixando bem claro isso. Por quê? Porque havia uma certa desordem no culto em relação aos dons. E aí está a razão pela qual o apóstolo Paulo, então, veio a advertir a igreja. Veja que o capítulo 14 de 1 Coríntios, nós temos exatamente aqui as instruções, as orientações para evitar certas aberrações e também discussões, discórdias na igreja, tumulto, porque o culto tem que ter ordem, tem que ter reverência, porque do contrário ninguém vai aprender. Veja que nós falamos que para que todos aprendam. Paulo advertiu. Olha o que o texto diz. Estou colocando na tela para você ler comigo. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3. E por sua vez, e que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Como que as Escrituras têm aí um papel educativo? Porque no culto não pode existir, mesmo que o Senhor me usa, né, manifesta os seus dons de falar em mistérios. Eu estou falando língua estranha, o outro está falando língua estranha, estou falando língua estranha. Isso não edifica o coletivo. Edifica-se apenas a si mesmo. Mas imagine se tem 3 pessoas, todos 3 falando língua estranha. Vai ficar ali falando mistérios?
Não faz sentido. Mas se tem um conjunto, um coletivo de muitas pessoas, se a pessoa está falando em mistérios, ele fala com educação, ele fala baixo, ele não está impedindo a outras pessoas. Olha, irmãos, como que precisa ter educação na igreja? Às vezes a gente vem para o culto de oração e a gente está orando, ali falando com Deus, intercedendo e falando com a razão, falando com o raciocínio. Aí tem algum irmão ou irmã que fica falando em mistério o tempo todo e alto. E a gente não consegue continuar com a linha de raciocínio das coisas que a gente precisa falar com Deus. Então, esse irmão precisa ser educado, ele precisa parar com isso. Está sujeito a si mesmo, se Deus está usando, então fale baixo. Ou saia de perto, vai para o outro lugar, mais para distante. Já aconteceu comigo, eu não me importo. Se a pessoa ficar falando muito tempo em voz alta ali, dificultando que as pessoas estejam orando, ou eu saio de perto dele, eu chego nele e dou com educação, com carinho, eu falo com a pessoa. Para a pessoa não ficar sentida e ferida. Porque às vezes já vai me julgar como um formal, nem é crente, que existe tudo isso. Mas para quê? É preciso que haja ordem. As Escrituras estão tão claras em nos mostrar. Agora, se houver intérprete, aí é diferente. Mas se não houver, fique calado, ou então fale consigo mesmo e com Deus. Essa é a razão, está aí a instrução. Veja que nesse contexto, todos podem e devem falar em línguas, mas o abuso deve ser coibido. Exatamente isso, olha. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar. Está aqui escrito no verso 39 do capítulo 14 de 1 Coríntios. Procurai com zelo profetizar, e não proibais o falar em línguas. Então não é para proibir, é para ensinar, é educar a pessoa. Não é assim? Mas o abuso tem que ser coibido. A pessoa está abusando. Por isso que Paulo está instruindo. Deve-se parar de falar em línguas quando alguém estiver sendo usado por Deus com uma mensagem profética. Então Deus está usando a pessoa na mensagem profética, ou seja, no dom de profecia, ou que alguém está falando em mistério e está havendo interpretação através de uma outra pessoa. Todos então devem calar para que aprendam, para que haja que edificação. Aí tem uns irmãos que, em vez de controlar, começam a falar em língua estranha e pular e bater palma. É isso, não, tem que controlar. Ué. É isso que a Escritura tem que estar falando para a gente aprender a fazer, como agir na casa de Deus. Ou mesmo nas reuniões. Imagine isso acontecendo numa casa, num prédio onde tem lá os apartamentos, e aquela barulheira, aquela gritalhada, aí os vizinhos ficam assim, tem um grupo de louco ali. Concordo com eles. É com ordem e decência. Não precisa gritar, bater pé, bate pé, né? Às vezes é um prédio com apartamento, fica lá batendo pé, socando um monte de gente fazendo isso. Eu já fui em reunião e dessa forma eu fico com vergonha. Porque nós conseguimos controlar as nossas emoções, o nosso tom de voz. E Deus não precisa de gritar, não. Por que vai gritar? Você está todo mundo ali por perto. Isso é educação. Então, quando a palavra de Deus estiver sendo pregada, também a pessoa tem que calar. Por quê? Porque a palavra de Deus tem primazia. O pregador está pregando, é Deus que está falando. Porque do contrário, como essa pessoa fala em língua estranha e profetizar, vai haver transtorno. É alguém que está tentando abafar Deus. Isso não tem coerência, irmãos. Agora, se Deus está usando o pen, está revelando lá, enquanto está acontecendo a pregação, vá com carinho, fale com o dirigente, conversa com ele, que Deus deu a palavra. Se o pregador dirigente quiser que você fale coletivamente, você fala. Se falar também que não deve, respeite. Fique só com você e Deus.
gente tem que ter educação. E você também não precisa ficar ferido e sentido, não. Por quê? Porque não é sua função, Deus te usou. Aí não quis ouvir. Problema dele. Aí vai para casa aborrecido, triste, porque o dirigente, o pastor, não deixou falar com a igreja uma revelação de Deus. Você não tem que ficar triste, irmão. Você não tem que ficar aborrecido. Você pode até ficar triste, quem sabe, mas aborrecido, chateado com o pastor, não. Você vai ficar amargurado com algo que não tem nada a ver contigo? Não, para que isso? Ele é o anjo da casa do Senhor. Ele é o pastor da igreja. Tem que respeitar isso. Nós vamos tratar sobre isso nas lições posteriores. Ok? É errado interromper o pregador com línguas estranhas. Porque quando a pessoa está pregando, nós temos que aprender. Aí fica os irmãos falando em mistério o tempo todo. Oi, quem está por perto não ouve nada. Agora, se a pessoa sentiu, foi tocado pelo Espírito Santo, houve emoção, está falando mistério, então fale baixo. Eu já citei casos meu aqui no Templo Central, um dia um pregador estava pregando aqui nesse púlpito onde eu estou aqui, Deus usando o pregador, mas eu nem estava ouvindo o que ele falava, o Espírito Santo estava falando comigo outras coisas a respeito de situações. E eu fiquei quieto, ouvindo tudo que o Senhor falava comigo. Depois eu continuei ouvindo a mensagem dele. Eu ouvia e o Senhor falava comigo outras situações que estavam ocorrendo. Mas tudo transcorrendo naturalmente. Ninguém precisa e nem deve, pode interromper quando alguém está pregando, porque a palavra do Senhor tem primazia no culto. Deus é Deus de ordem. Literalmente, Ele é Deus de ordem. E assim nós estamos finalizando com esse segundo tópico, subtópico, falando ainda sobre interpretações de línguas. A diferença entre o dom de interpretação e o de profecia, na verdade, há semelhança, mas são distintos. Veja, o dom de interpretação de línguas necessita de outra pessoa para interpretar, já que está falando em língua, então precisa de outro para interpretar. Só que também existe caso que Deus usa a pessoa em mistérios, uma frase, quando Deus usa outra pessoa para interpretar, então é que a pessoa fala em mistério, depois ele interpreta aquela frase, ele diz outras frases, e aí ele interpreta. O próprio Espírito Santo está usando a mesma pessoa. Fala em mistério e interpreta. Fala em mistério e depois dá a interpretação do que foi dito. Então vamos lá, o dom de interpretação de línguas necessita de outra pessoa também capacitada pelo Espírito Santo para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada. Porque se não tiver intérprete, se não for trazido a palavra no idioma que a pessoa entende, não vai haver edificação, ficou elas por elas. No caso da profecia, não há necessidade de intérprete, ela não depende de outro dom, porque já está verbalizado aquilo que Deus estava por dizer ali naquele momento, naquele instante. Ou seja, os dois juntos é equivalente ao de profecia, ou seja, quando a língua estranha e a interpretação da língua estranha é equivalente ao dom de profecia. E assim, meu irmão, nós estamos encerrando, concluindo a nossa aula, que eu considero muito importante para os nossos dias como igreja pentecostal, né? E vem dizer aqui, o pentecostalismo clássico sempre se primou pela ordem no culto, mas há exceções, como eu mesmo disse, a igreja também de Corinto tinha esse problema, mas qual é a função do apóstolo Paulo? Ensinar. E aqui que nós estamos aprendendo. Então isso significa que Deus continua batizando com o Espírito Santo e dando dos seus dons preciosos à igreja. Mas há diversas denominações que não creem nas manifestações do Espírito Santo nos dias atuais. Eles são chamados cessacionistas. Para eles, o Espírito Santo cessou com seus dons lá em Atos Apóstolos, no capítulo 2.
Mas nós sabemos literalmente que o Espírito Santo continua usando, abençoando a igreja. Não podemos desprezar esses dons, mas façamos conforme nos ensina a Bíblia, com sabedoria, decência e ordem. Agindo assim, Deus usará a igreja como portadora das manifestações gloriosas do céu. Amém, meu irmão? Graças ao nosso Deus, que nós temos essa oportunidade de estudar, de aprender a respeito dos dons de elocução, que é profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. E com isso nós estamos encerrando com essa aula de hoje a respeito dos dons sobrenaturais. A partir da próxima aula nós vamos iniciar ministrando sobre os dons ministeriais. Então hoje nós encerramos aqui sobre os dons espirituais, ou seja, os dons sobrenaturais registrados em 1 Coríntios, capítulo 12 e capítulo 14. Vamos orar, vamos pedir bênção do nosso Deus pelas nossas vidas e que a igreja seja sempre fortalecida, que Deus possa nos usar com seus dons, que é para edificação, fortalecimento e consolação da igreja. Pai, em nome de Jesus, louvamos ao Senhor pela Tua palavra, sempre nos instruindo, sempre nos orientando, para que nós sejamos fundamentados, para que nós sejamos embasados, Senhor, na Tua palavra. Ajuda-nos, ó Senhor, quando nós nos reunirmos, nos ajuntarmos, que haja, Senhor, esses dons, mas que haja também a ordem, e de modo que nós sejamos edificados, e que nós possamos buscar com zelo. É isso, a palavra diz zelo, precisamos de fazer isso. Buscar o Senhor, santificar as nossas vidas, propor, querer, e dentre eles, o dom de profetizar. Porque a profecia, ela edifica o conjunto, edifica todo o corpo. Assim nós agradecemos, em nome de Jesus, por mais esse momento que nós passamos juntos com nossos amados irmãos. Que Deus os abençoe e fique na paz até a nossa próxima aula.